certamente vai tocar o nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e exaltado seja o teu nome por tudo que o Senhor é. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, buscar a tua face. É muito bom, Senhor. O Senhor é a nossa fonte de alegria, é a nossa fonte de poder, é a nossa fonte de graça, de amor. E ficamos honrados, ó Deus, de amanhecermos na tua presença. Agora, Senhor, nós iremos abrir a tua palavra. Te pedimos que ela, mais uma vez, seja poderosa em nossa vida. Eu entrego essa pessoa, Senhor, que ora comigo nas tuas mãos. Talvez é a primeira vez que ela acessa essa programação. Talvez é a segunda, terceira. Não importa. Que hoje a tua palavra seja viva e eficaz mais uma vez em nossa vida e na vida dessa pessoa. Que ela receba aquilo que ela veio encontrar. Porque talvez há alguém aqui que está angustiado, aflito por alguma situação que tem vivido, mas que o Senhor venha trazer o alívio, a paz que excede a todo entendimento. Entregamos a nossa vida a Ti e esse momento de estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Durante a semana nós falamos de alguns personagens bíblicos, personagens fantásticos da Palavra do Senhor. No primeiro dia nós falamos um pouco da vida de Enoque. No segundo dia nós estudamos sobre a história, um pedaço da história de Moisés e do povo de Israel. No terceiro dia nós estudamos sobre Esther, né, que viveu pela causa do Senhor. No quarto dia nós estudamos sobre a história de Jó, né? E no quinto dia nós estudamos sobre, no caso ontem, nós estudamos sobre Noé. E aprendemos muitas coisas sobre a vida de Noé. Hoje nós vamos fazer uma reflexão. Deus colocou no meu coração essa mensagem. O título da mensagem de hoje é Montanhas e Vales. Você vai entender o porquê tem esse título. E eu quero iniciar com uma história que só fará sentido no final da mensagem, ok? Um homem chamado Max Geringer, autor de diversos livros sobre carreira e gestão empresarial, certo dia publicou um texto na revista Exame de 2002, relatando um fato que ocorreu com ele no período de faculdade. Ele dizia que, certa vez, um professor foi pedir uma redação ali para os alunos, e o tema daquela redação era: descreva o que você vê na folha anexa. Só que a tal folha anexa, segundo o relato, estava em branco. Não tinha nada ali. E a maioria ali dos alunos começou a virar a folha e não havia de fato nada. E lá no fundo, um apressadinho levantou a mão e chamou a atenção do professor, dizendo: mestre, a folha está em branco. E a grande pergunta ali dos meninos e meninas, dos alunos, era o seguinte: o que era possível enxergar numa folha em branco? Quando as notas saíram, o Max foi perguntar para o professor qual foi o critério da avaliação. E o professor disse o seguinte para o Max: quanto mais surpreendente a resposta, melhor a nota. A resposta mais comum, você pode imaginar, foi nada. Não vejo nada. Que, segundo o relato, mereceu a nota 4. Porém, houve 2 notas 10
E segundo o relato que o Max escreveu nesta revista de 2002, segundo ele, a resposta de uma pessoa mexe com ele até hoje. E sabe o que a pessoa escreveu numa folha que estava totalmente em branco? Eu vejo uma oportunidade. Eu vejo uma oportunidade. Eu quero começar falando para você um pouco sobre os montes, sobre as montanhas. Você sabe que os montes são fortalezas naturais e são utilizados na Bíblia em muitos momentos de uma forma simbólica, por causa da sua força, da sua imponência. E representa na Bíblia segurança do povo de Deus, estabilidade do trono de Deus. Em muitos momentos, os montes têm esse simbolismo. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai lá em Salmo 121, versículo 1 e 2, lá tem um salmo muito conhecido que diz assim, eu vou citar de cor: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja, quando o salmista escreveu esse lindo salmo, ele não estava simplesmente pensando no monte. Não, ele estava mencionando o monte baseado no pensamento hebraico que havia na época de que monte representa segurança do povo de Deus, a grandiosidade de Deus, estabilidade no trono de Deus. É por isso que ele diz: de onde me vem o socorro? De Deus. De Deus. Não é do monte, é de Deus. Porque na mente da cultura hebraica da época, o monte tinha essa representatividade. Por exemplo, quando você vai aqui em Miqueias, capítulo 4, versículo 2, eu vou ler aqui, lá você vê a mesma coisa. Lá diz assim: muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Percebeu? O templo de Jerusalém foi edificado sobre um monte, a fim de exibir exaltação. O povo de Deus e seu culto religioso são simbolizados pelo Monte Sião. Um outro texto também que nos mostra isso, né, a representatividade do monte, indicando a grandiosidade de Deus, a presença de Deus, é quando a gente vai em Salmo 24. Lá em Salmo 24, verso 3, lá diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Ele receberá bênçãos do Senhor. O seu Salvador lhe fará justiça. Percebe? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Ou seja, na mente hebraica, na cultura do povo hebreu, o monte tinha esse simbolismo, essa representatividade da presença de Deus, da segurança do povo de Deus, da grandiosidade de Deus. Em contrapartida, o povo pagão também tinha uma compreensão muito específica acerca de montanha. Diferentemente do povo de Deus, que via o monte e percebia no monte o símbolo da grandiosidade de Deus, o povo pagão ia além. O povo pagão acreditava que os deuses pagãos se limitavam a uma montanha, ao céu, aos raios e trovões. Eles acreditavam, o politeísmo do Antigo Oriente Médio, eles acreditavam que os deuses se limitavam a esses lugares específicos. Tanto é que a gente encontra na Bíblia vários deuses pagãos, né, ali mencionados, como o Baal Hermon, o Baal do Líbano, o Baal do Cume de Zafon, o Baal Shamim. Ou seja, deuses pagãos que na mente dos pagãos da época
eles acreditavam que eles se limitavam a regiões específicas. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai lá em 1 Reis, no capítulo 20, você vê uma história ali muito interessante. Eu vou resumir essa história para você. O povo de Deus estava travando uma guerra com a Síria. E interessante que a Síria estava perdendo a guerra, Deus estava dando a vitória para o povo de Israel. E aí, quando você vai no versículo 23, você vê que o rei da Síria, ele fica muito irado com aquela situação e ele diz assim, não, o povo de Israel está vencendo a batalha porque a guerra está sendo nas montanhas. E o Deus deles, se referindo ao Deus de Israel, o Deus deles é o Deus das montanhas. Vamos para os vales, porque se a batalha for nos vales, eles vão perder. Olha o pensamento do rei da Síria. Aí sabe o que acontece? Deus chama o profeta. Deus chama o profeta, isso está lá em 1 Reis, capítulo 20, verso 28. E diz assim, olha, o povo da Síria está achando que eu dou a vitória para vocês porque a batalha está sendo nas montanhas. Mas façam o seguinte, descem ao vale, porque eu darei a vitória lá no vale também. É como se Deus dissesse assim, eu posso dar a vitória nos montes, eu posso dar a vitória nas montanhas, mas eu também sou o Deus dos vales. Eu dou a vitória nos vales. Amém, né? Que coisa linda. Porque Deus, irmãos, Deus não é Deus apenas dos montes, Deus também é Deus dos vales. E eu vou até além. Olha aqui para o pastor. O nosso Deus, ele não se limita a um lugar específico. O mesmo Deus que age numa igreja, por exemplo, ele pode agir na sua casa. O mesmo Deus que age num pequeno grupo, ele pode agir no seu trabalho. O mesmo Deus que age aqui conosco, ele pode agir lá na sua escola, ele pode agir aonde você estiver, porque nada, nenhum lugar limita a ação da presença do Senhor, a ação poderosa de Deus. Deus pode agir em todo e qualquer lugar. O mesmo Deus dos montes é o mesmo Deus dos vales. Você diz amém? Bem, eu comecei aqui o meu sermão de hoje falando acerca dos montes. Então, o que a gente entendeu aqui? Que montanha, quando se trata do povo de Deus, dentro da cultura bíblica, representava o quê? Segurança do povo de Deus, grandiosidade de Deus. Essa era a interpretação simbólica que montanha tinha para o povo de Deus. Mas e os vales? Será que os vales também tinham uma compreensão? Tinha. Você sabe que a Palestina é um território de grandes montes e vales. Geralmente, quando se menciona um vale, o nome está se referindo a um desfiladeiro. Eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu estive pesquisando e eu descobri isso, que o vale é aquela depressão, é aquela parte mais baixa entre as montanhas, entre os montes. É aquela área de baixa altitude, cercada, né, por altas elevações, que são as montanhas. E o interessante é que, biblicamente, o vale também tinha um sentido espiritual. Da mesma forma que montanha tinha um simbolismo positivo, representando a grandiosidade de Deus, a segurança em Deus, o vale também tinha, só que o sentido do vale simbólico era um lugar ruim, era um lugar sombrio, um lugar de dores, um lugar de lágrimas. Interessante que até hoje a gente usa a expressão vale num sentido bem negativo, até em nossa cultura. Quantas vezes você e eu já ouvimos ou falamos assim, eu estou passando um vale na minha vida? É ou não é? Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, ore por mim, pastor, que eu tenho passado um vale lá na minha casa.
Eu já ouvi isso várias vezes. E essa é do povo. Essa era a compreensão que as pessoas tinham também dentro da cultura bíblica. Eu vou provar isso para você. Eu vou citar alguns vales que você vai lembrar. Por exemplo, quantos aqui não se lembram de um vale citado na Bíblia chamado o Vale de Gerar? Lembra desse vale? O Vale de Gerar significa o Vale das Afrontas. Foi nesse vale que começaram a surgir inimigos invejosos que tentaram de tudo para impedir o progresso de Isaac. O Vale de Gerar, o Vale das Afrontas. Mas tem mais. Quantos aqui não se lembram do Vale de Baca? Esse vale está registrado lá em Salmo 84, verso 4 a 6. O Vale de Baca significa o Vale das Lágrimas, ou o Vale do Lamento. Foi justamente nesse vale que muitas vezes o salmista Davi ia ali para chorar, para lagrimejar, às vezes situações que envolviam ali a sua família. A família de Davi tinha muitos problemas. O Vale das Lágrimas. Quantos aqui não se lembram de um outro vale na Bíblia, muito conhecido, o Vale de Hebron? Quantos não se lembram? Que significa o Vale da Traição e da Escravidão. Foi nesse vale que a Bíblia narra aquela parte onde os irmãos de José lançam ele ali no poço, e aí passa uma caravana de ismaelitas e José ele é vendido. Tudo aquilo ali se deu no Vale de Hebron, que significa o Vale da Traição e da Escravidão. Você percebe quantos vales? E todos eles num sentido negativo, num sentido ruim, afronta, lágrima, traição, escravidão. Quantos não se lembram também, que eu lembrei aqui do Vale de Sidim, que significa o Vale da Grande Perda? Foi neste vale que houve aquela batalha dos 4 reis contra os 5 reis ali, onde Abraão estava envolvido na tentativa de resgatar o seu sobrinho Ló. Tudo ali aconteceu no Vale de Sidim, o Vale da Grande Perda. Aí eu pergunto para você, quantos aqui nunca passaram pelo Vale das Afrontas, o Vale das Lágrimas, o Vale da Escravidão, da Traição, o Vale da Perda? Todos nós. Então você percebe? Então, o que eu quis mostrar para você nesse início de mensagem? O que representava montanha na cultura bíblica, que era uma coisa boa, grandiosidade, segurança de Deus, do povo de Deus, estabilidade do trono de Deus, a presença de Deus, e o vale, algo negativo, perda, lágrima, um lugar complicado, difícil. Mas ouça aqui que o pastor vai te perguntar agora. Mediante esse cenário, eu te pergunta para a sua reflexão aí, tá? Onde você quer passar o resto dos seus dias? No monte ou no vale? Onde você quer passar o resto dos seus dias? No monte ou no vale? Fique com essa pergunta na sua cabeça. Bem, eu queria para a parte essencial da mensagem, compartilhando com você um outro vale. E esse vale nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo agora. Eu quero falar do vale mais sombrio e aterrorizante de todos que a gente encontra na Bíblia. O Vale dos Ossos Secos. Só que eu não gosto de chamar esse Vale dos Ossos Secos. Eu gosto de chamar esse como o Vale das Oportunidades. E você vai entender o porquê. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 37. Abra sua Bíblia aí. Vai ser muito importante você acompanhar comigo esse texto aqui de Ezequiel capítulo 37, onde nós encontramos esse vale, um vale aterrorizante, mas que eu chamo de o Vale das Oportunidades. Eu gosto de chamar assim esse vale, e você vai entender o porquê. Ezequiel capítulo 37. Achou? Você diz amém?
Bom, vamos ler aqui os primeiros versos aqui. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Até aqui está bom. Veja, Ezequiel, ele foi levado em visão em meio a um cemitério ao ar livre. Um vale de ossos sequíssimos, de esqueletos. E você precisa imaginar essa cena. Havia muito tempo que aqueles ossos estavam jogados ali. Interessante que eles não estavam enterrados. E uma pergunta semelhante à da história do início da mensagem foi feita a Ezequiel. Lembra da história do início da mensagem? Do professor perguntando ali para os alunos o que vocês veem, escrevem o que vocês veem nessa folha em branco. Uma pergunta semelhante foi feita a Ezequiel, quando levado pelo Senhor àquele vale de ossos secos. Ezequiel, o que você vê, Ezequiel? O que você vê? Ezequiel, será que você vê apenas ossos secos e morte? Poderiam esses ossos reviver, Ezequiel? O que você vê? Talvez na mente de Ezequiel ali, meus irmãos, talvez ele, Senhor, eu estou vendo morte, eu estou vendo nada. Mas, irmãos, essa pergunta de Deus para Ezequiel revela uma verdade surpreendente e profunda, e anota isso no seu coração. Anota isso no seu coração. Se você quiser escrever isso aí no chat, escreva isso. Olhe, ouça isso aqui. Onde vemos apenas morte e vazio, Deus vê oportunidade de restaurar e transformar. Onde nós vemos nada, Deus vê uma oportunidade. Onde você não vê saída, Deus vê saída. Onde você não vê nada, onde você vê impossibilidade, Deus vê oportunidade. Eu vou ter além. Onde você vê morte, Deus vê vida. Onde você vê doença, Deus vê cura. Onde você vê o fim, Deus vê a oportunidade de um novo começo. Onde você vê impossibilidade, Deus vê possibilidade, Deus vê milagre. Onde você vê nada, Deus vê uma oportunidade.
O que vemos ao olhar para alguém devastado pela dor de uma perda irreparável? Ou o que enxergamos ao pôr os olhos sobre o nosso próprio coração, por vezes seco e vazio, em circunstâncias que nos sugam a alma e a calma? Deus vê uma oportunidade. E ali ele devolve a vida por sua palavra e pelo seu espírito. Amigos, Ezequiel atendeu a ordem do Senhor para falar aos ossos secos. Ezequiel diz: ouçam a palavra do Senhor, ouçam a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que os ossos secos ressurgiram, ganhando vida pelo Espírito do Senhor. Porque onde a gente vê nada, onde Ezequiel viu nada, Deus viu uma oportunidade. E ali, Deus devolveu a vida por sua palavra e pelo seu Espírito. Ah, meus irmãos, Ezequiel atendeu a ordem para falar àqueles ossos secos. Ouçam, ouçam a palavra do Senhor. E os ossos secos ressurgiram, ganhando vida pelo Espírito do Senhor. Olha aqui para o pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. É pela palavra que o Espírito de Deus vivifica a alma sem esperança. É pela palavra que Deus revigora aquela vida que está seca, que está sem Deus. É pela palavra que há transformação na mente, no coração, nas ações e nas intenções. É por meio dela que Deus traz ânimo ao cansado, revigora o abatido e por seu Espírito dá nova vida. Queridos, onde você não vê nada, Deus vê uma oportunidade. Deus pode tirar essa depressão. Deus pode tirar essa ansiedade. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Uma palavra que pastor ouve muito, uma coisa que pastor ouve demais, às vezes as pessoas chegam assim para a gente e dizem assim: pastor, meu filho, só Jesus na causa. Pastor, eu não sei o que acontece. Quanto mais eu oro, pastor, mais ele se distancia. Eu não sei o que é isso, pastor. Outras dizem assim: pastor, meu marido, pastor, está envolvido na bebida, está fumando. Pastor, eu acho que eu estou levantando a bandeirinha branca. Mas olha aqui para mim, em nome de Jesus. Confie em Deus, não desista. Deus está no controle de tudo, porque onde você vê nada, Deus vê oportunidade. Não há coração duro o suficiente que não possa ser despedaçado aos pés de Cristo, que não pode ser rendido ao Espírito Santo. Nada é impossível para o Espírito Santo, nada é impossível. Creia, creia. Você não pode desistir. Confie no Senhor. É desafiador o fato de Deus ordenar Ezequiel levantar sua voz para falar a um monte de ossos secos, quando não percebia possibilidade de vida. Deus usa o profeta para proclamar sua palavra, fazendo dele instrumento da sua ação regeneradora. Isso me leva a pensar na necessidade de enxergarmos nas pessoas e em nós mesmos a oportunidade de Deus suscitar vida, alegria e transformar o coração quando aparentemente só há sequidão e morte. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ser estes instrumentos de proclamação da Escritura que o Espírito aplica ao coração, no nosso e do outro, e usa com poder para transformar e devolver alegria. Bem, mas lembra da pergunta que eu fiz? Eu vou perguntar aqui de novo. Eu fiz a pergunta assim: mas onde você quer passar o resto dos seus dias? No monte
ou no vale? Sabe, embora eu consegui ver mais ou menos alguns respondendo aqui no Zoom, né, falando, eu acredito que todos aqui pensaram, pastor, eu quero é passar no monte, pastor. Eu quero no monte, pastor. Mas entenda o que o pastor vai dizer aqui. Eu também. Mas entenda o que eu vou dizer aqui. E é melhor que eu, como pastor, te diga isso do que você aprender da forma mais difícil. Nunca esqueça o que o pastor vai dizer aqui. As oportunidades de Deus. As oportunidades de Deus estão no vale. Meu amigo, minha amiga, é no vale que Deus fortalece você. É no vale que Deus desenvolve a sua dependência nele. É no vale que Deus multiplica a sua fé. É no vale que Deus vai amadurecendo você. Em muitos momentos, Deus permite você passar pelo vale, meu amigo, para que você saia desse vale mais forte, mais dependente do Senhor. Quem está entendendo o que o pastor está pregando hoje aqui? É no vale que Deus vai desenvolvendo você. Em muitos momentos, Deus permite que você passe por essa provação, por esse vale, para que você saia mais forte. Imagine só, meus irmãos, se a gente não tivesse um problema sequer. Como seria a nossa vida? Sabe, em outras palavras, o vale é necessário. E se você colocar as lentes da fé, você vai perceber isso. Que o vale é necessário. E muitas vezes nós precisamos dele para segurarmos na mão de Deus e dizermos assim, Senhor, eu não vou largar de ti. Isso aqui que eu estou passando tem um propósito. O Senhor está no controle da minha vida. Nos meus sermões, eu costumo dizer assim, você sabe que existe uma borracha que você estica e não arrebenta. Você já viu essa borracha? Tem uma borracha que você estica, você pode esticar que ela não arrebenta. Eu costumo dizer que parece que eu sou essa borracha às vezes. Você e eu. Porque às vezes Deus ele vai pegando a gente assim, eu sou a borracha, né? Ele vai esticando e ele vai dizendo assim, Janderson, eu quero ver até onde você vai. E ele vai puxando assim, ó. Você fala que as pessoas devem crer em mim. Você fala que as pessoas têm que ter fé. Você fala que eu sou Deus dos impossíveis. Então eu quero ver até onde você vai. E às vezes eu que sou a borracha, eu falo assim, Senhor, tá doendo. Eu não vou suportar. Essa provação tá muito grande. Olha o que está acontecendo aqui. Olha como que isso aqui tá. E aí Deus diz assim, Janderson, fica calmo. Eu não vou deixar arrebentar. Eu quero ver até onde você vai. É necessário isso para que você realmente se desenvolva. Você entende? Meus irmãos, o vale é necessário. As oportunidades de Deus estão no vale. As oportunidades de Deus estão no vale. A essência da missão é conviver com a cultura pecaminosa e não se contaminar com ela. Não devemos nos trancar no saleiro, mas fazer a diferença no mundo com a cultura do reino de Jesus. Jesus um dia disse assim, né? Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Mas agora vou para ti. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ei, entenda uma coisa, não ser do mundo não significa ficar estagnado dentro das quatro paredes de um templo brincando de cristianismo. E eu faço novamente a pergunta para você. Onde você quer passar o resto dos seus dias? No monte ou no vale? Sabe como que eu respondo essa pergunta depois que eu passei a estudar isso aqui? É a minha dica para você hoje, nesse último dia da nossa semana de oração.
Sabe como eu respondo essa pergunta? Eu respondo assim: Senhor, se o vale vai vir, que venha, mas eu não vou largar a minha mão da tua mão. Senhor, que venha o vale das lágrimas, o vale das afrontas, o vale da enfermidade, que venha. Eu não vou largar a minha mão da tua mão. Eu sei, meus irmãos, que o nosso sonho é passar o resto dos nossos dias no monte. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, o vale virá. E ele é necessário para o nosso crescimento. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou finalizar a mensagem de hoje cantando o hino. E você sabe que existem alguns hinos, principalmente do Inário, que a gente canta e a gente não para refletir na letra. São letras lindas. E esse hino que eu vou cantar aqui, você vai cantar aí onde você está, aí no YouTube e no Zoom, esse hino tem tudo a ver com o que eu preguei. Eu vou cantar agora o meu sermão em forma de música. Você conhece o hino? Você quer cantar comigo? Aguardo o dia de emoção sem par, no qual verei um belíssimo lar. Olha essa parte. Entre colinas e vales formosos. Percebeu aqui? Quando você tem Deus na sua vida, você vê o vale de uma forma diferente. Aí continua assim: donde se avista a cidade eterna. Ou seja, a pessoa está no vale, mas a vista dela está onde? Aí a música continua. Terei uma casa. Aonde, meus irmãos? No alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. O nosso sonho é estar na montanha todos os dias, não é? Mas esse dia não chegou. Se não chegou, o que a gente tem que fazer? Pés na terra e olhos no céu. O que a gente tem que fazer? É passar pelo vale, mas não tirarmos os nossos olhos do monte. Você diz amém aí? Diga para Deus assim aí no chat: Senhor, me ajude a não tirar os olhos do monte. Talvez hoje eu estou pregando para pessoas que a sua visão não está mais no monte. Você se concentrou nas coisas aqui dessa terra. Você acabou se desgarrando da mão de Deus. E parece que essa promessa do monte está tão distante. Mas hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração e dizendo assim: filha, filho, não tire os olhos do monte. Não tire os olhos do monte. Quando o vale aparecer, confie em mim, confie na minha palavra, porque onde você não vê nada, eu vejo uma oportunidade. Será que eu estou pregando aqui para algum pai, alguma mãe que já estava desacreditando dessa oportunidade? Porque o filho está distante da igreja? Será que hoje eu estou pregando para alguém que tem passado por uma situação tão complexa, tão difícil,
que já estava quase levantando a bandeirinha branca, dizendo eu desisto. Mas hoje, como ministro do Evangelho, eu quero olhar para você e dizer assim, não desista. Em nome de Jesus, o Senhor diz, eu estou com você, eu estou do seu lado. E posso te falar mais? Nunca esqueça o que o pastor vai dizer aqui. Talvez vai ser a última coisa que eu vou dizer essa semana. Não esqueça o que eu vou dizer aqui. Não esqueça. Anote isso aqui no seu coração. O vale vem, mas o vale passa. O monte é eterno. Você diz amém? O vale é temporário. O vale é temporário. O monte é eterno. Que a sua oração hoje possa ser assim, Senhor, eu estou passando esse vale, mas eu não vou tirar a minha mão da tua mão, e um dia eu quero morar com o Senhor aí no monte, por toda a eternidade. Você diz amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida. Eu quero colocar você nas mãos de Jesus. Sabe, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quem é você, mas Deus sabe. E o mesmo Deus que está aqui do meu lado agora está aí do seu lado, para dizer assim, o vale vai passar. Isso que você está passando, Alisson, Kátia, Elisana, Zaide, Dino, Luciana, Gilson, Ana Paula, Roseli, Sebastião, Amanda, vai passar. Segure na mão de Deus, porque nada é impossível para o Senhor. Quantos creem nisso? Levanta a mão. Quantos creem nisso? Você crê nisso em nome de Jesus? Se você tem o desejo hoje de se entregar ao Senhor, de dizer assim, Senhor, me use. Às vezes, você é o Ezequiel da história. Ou se não, às vezes você é o próprio osso que está ali sobre o chão. E eu tenho para mim que Deus quer te usar poderosamente aí na sua casa em nome de Jesus. Amém? Talvez eu estou pregando para gente aqui que é o único adventista em casa. Deus vai te usar. Mas pastor, meu marido não quer saber de nada. Deus vai te usar. Deus vai te usar para que você seja uma luz, uma bênção na vida das pessoas. Creia nisso. Creia nisso. Porque quando você falar, Deus vai criar vida onde há morte. Amém? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, Santo Pai, nesta manhã, mais uma vez a Tua palavra brilhou no nosso coração. Ao longo dessa semana, Senhor, todos os dias pela manhã, estivemos aqui buscando o Teu Espírito, porque entendemos que essa é a maior, a principal necessidade de nós seres humanos. Termos uma vida guiada e cheia do Espírito Santo. Ó Senhor, onde a gente vê nada, o Senhor vê oportunidade. Que o Senhor conforte cada coração que está aqui me ouvindo neste momento. Esteja com esta irmã, esteja com este irmão, esteja com cada família aqui, Senhor. O Senhor ouviu os pedidos e clamores de cada um aqui. Alguns ficaram no coração. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Mas eu entrego esta pessoa agora nas tuas mãos em nome de Jesus. Eu não sei o vale que ela está passando, mas que ela não tire os olhos do monte, porque o vale passa. Então, Senhor, se é para passarmos pelo vale aqui nessa terra, a gente vai passar. A gente não vai fugir. Não. Porque nós estamos com o Senhor está do nosso lado e nós não vamos largar a nossa mão da tua mão. Eu entrego tudo, Senhor, tudo que sou e que tenho nas tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Deus. Que tenhamos um dia, Senhor, na tua presença e que agora, na segunda parte dessa jornada de 46 dias, o Senhor dê forças para esse irmão, para essa irmã,
Abençoe esse projeto das 40 madrugadas que vai se iniciar amanhã. Cada um na sua casa, no seu primeiro momento do dia, buscando a palavra. E que o Senhor faça grandes coisas, ó Deus, por misericórdia nesses 40 dias. Que o Senhor venha surpreender essa pessoa em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe também esse projeto Guardião, Conexão 1 por 1, no distrito de Nova Lima. Eu entrego, Senhor, também o pastor Paulo, a sua família. Que o Senhor abençoe ele, o seu ministério. Abençoe também os irmãos e líderes do distrito de Nova Lima que abraçaram este projeto. Enfim, Senhor, eu entrego cada um aqui em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.